Seguinte, segura isso antes. Você sabia que na China existia uma cidade inteira construída só para o imperador, onde pouquíssimas pessoas tinham acesso? Essa era a famosa Cidade Proibida. E dentro desses muros aconteciam histórias tão curiosas quanto sombrias. Dezenas de mulheres vivendo em um harém, homens se voluntariando para serem castrados e uma pequena caixa capaz de mudar o seu futuro. Hoje, vamos mergulhar nesse mundo de intrigas, rivalidade e sacrifícios que muitas vezes passa batido pelos turistas que visitam esse lugar. O poder absoluto cria não apenas muros, mas também sombras onde a história se esconde. A Mariana Valente comentou: que emoção poder conhecer um lugar tão histórico como esse. Vocês são jovens, não devem ter assistido O Último Imperador. O filme é maravilhoso. Enquanto o Prato Keitin disse: I am very glad that people get to visit my country and experience in person what it is like. A emoção e orgulho cultural que o filme ao local reflete a ressonância psicológica do poder imperial. A Cidade Proibida, com sua lenda de 9999 cômodos e meio, não era apenas residência, mas uma câmara de eco para a ambição, inveja e o medo constante. A Mariana Valente sente o peso histórico. O Prato Keitin sente o orgulho nacional. A vida das concubinas era um jogo de sorte e biologia, vigiada pelos eunucos. Este sistema de vigilância interna criava uma micro-sociedade de ansiedade, onde o menor deslize, ou a falta de um herdeiro homem, poderia significar o esquecimento total, uma morte psicológica dentro dos muros vermelhos. A Solange Aparecida Viana disse: a saga de Puyu, o último imperador da China, que foi declarado imperador com apenas 3 anos e viveu enclausurado da Cidade Proibida, um filme que mostra todo esse tipo de poder na época bastante chocante. E a Regina Neiva de Mello respondeu: amigos, que vídeo sensacional, estão de parabéns por essa bela história acompanhada pelas imagens e informações, valeu a pena assistir. A história de Puyi, que ascendeu ao trono da dinastia Qing, é a antítese do poder. Ele foi o último elo de uma estratégia cultural que durou séculos, isolar o poder para protegê-lo, ironicamente tornando-o frágil. A Solange Aparecida Viana foca na tragédia do poder. A Regina Neiva de Mello celebra a transmissão da história. A Cidade Proibida encerrou sua função imperial em 1912, com a queda da dinastia Qing e o estabelecimento da República. Sua arquitetura maciça, com muros de 10 metros e um fosso de 25 metros, foi a última estratégia física para defender uma ideia, que já havia sido vencida pelas novas ideias do século XX, que chegavam ao país. A pousada Irmãos do Maribela comentou: muito legal, assisti com minha filha umas 500.000 vezes Mulan, e realmente para nós fãs de Mulan, deve ser muito legal conhecer esse cenário maravilhoso. Enquanto Arquivivre elogiou: gosto muito como vocês abordam os assuntos, sempre aprendendo algo sobre o local, sem ser chato ou repetitivo, adorando essa viagem pela China. A emoção dos fãs de Mulan, uma criação moderna de Hollywood, em 1998, baseada em uma lenda chinesa, conecta-se ao próprio papel dos historiadores e criadores. O grande historiador Sima Qian, 1945, mestre da arte de narrar, ensinou que o valor não está apenas nos fatos, mas em como a história é contada. Pousada Irmãos do Maribela conecta a história à ficção moderna. A Arquivivre valoriza a narração instrutiva. O trabalho de Sima Qian ao registrar a história da China no Xinji foi, em essência, o primeiro esforço para transformar a vida imperial em legado. Assim como o filme Mulan hoje, ele moldou a percepção de virtude e sacrifício, garantindo que as histórias do palácio, boas ou sombrias, nunca fossem apagadas pelo tempo. O comentário veio da Mariana Valente, e isso me fez contemplar a rigidez dos rituais. Acredita-se que durante a dinastia Qing, o objeto mais poderoso do harém não era a caixa de tesouro dos eunucos ou o anel de jade da imperatriz, mas sim o pequeno selo imperial que o imperador usava para marcar as concubinas selecionadas para passar a noite. Este ato de seleção, conhecido como tombar o cartão, era uma humilhação silenciosa. Após o ato, o eunuco-chefe deveria perguntar ao imperador se a concubina deveria ficar ou partir, referindo-se à capacidade de engravidar. Isso ressalta a objetificação e o controle total do corpo feminino. Em um ritual de poder, não de fato, que se repetia sob a luz das lanternas, transformando a intimidade em estratégia ginástica.
É isso. Paz. Mas afinal de contas, quem eram essas meninas? As concubinas da China Imperial eram mulheres escolhidas para viver dentro da cidade proibida e servir ao imperador, compondo uma parte fundamental da rígida estrutura hierárquica da corte. Diferente da imperatriz, que possuía um título oficial e autoridade reconhecidas, concubinas eram selecionadas principalmente por sua beleza, saúde e comportamento, mas também por motivos políticos e familiares. Muitas vezes, famílias de nobres ou do alto escalão ofereciam suas filhas ao palácio como forma de assegurar prestígio e proximidade ao trono. Ser concubina até poderia parecer um privilégio visto de fora, mas a realidade era bem diferente. Assim que ela entrava na cidade proibida, sua vida deixava de ser sua. Ela era separada da família, trancada em um mundo de muros altos, onde tudo girava em torno do imperador e sua vontade. Muitas nunca eram sequer notadas e passavam anos esquecidas em quartos frios e silenciosos. Outras, quando chamadas, viviam sob a pressão de gerar um filho homem, porque era isso que podia mudar o destino delas. Ter uma filha mulher em vez de um menino não trazia prestígio nenhum, muito pelo contrário, muitas vezes significava cair em desgraça, sendo ignorada ou até humilhada. A menina não tinha o mesmo valor político que um herdeiro homem, e a mãe passava a ser vista como menos útil, às vezes perdendo privilégios ou caindo ainda mais no anonimato da corte. Tudo era um jogo de sorte e biologia. Cada passo era vigiado pelos eunucos, que controlavam quando e se uma concubina poderia ver o imperador. Elas não podiam sair dos portões, não podiam ter vida própria, não podiam sequer sonhar em amar outra pessoa. O corpo delas pertencia ao imperador, mas a atenção dele era rara e disputada. Entre si, a convivência era marcada por rivalidade, fofocas e intrigas. Para sobreviver, elas precisavam se aliar às pessoas certas ou se evitar ser engolida pelo esquecimento. Eles eram homens castrados que serviam dentro do palácio em todo tipo de função, desde limpar e cozinhar até cuidar dos rituais mais importantes, e em alguns casos se tornaram até conselheiros do imperador. Mas o motivo principal de existirem dentro do harém era simples. Como eram castrados, eles não podiam se relacionar com as concubinas. Isso garantia que qualquer filho nascido ali fosse sem sombra de dúvidas do imperador. Dessa forma, o eunuco era visto como alguém seguro para circular entre as mulheres do palácio e estar tão perto da intimidade da família imperial. O processo, no entanto, era brutal. Muitas vezes não eram retirados apenas os testículos, mas também o pênis inteiro. E essa parte do corpo, chamada de bao, em chinês significa tesouro, ela era guardada dentro de uma pequena caixa de madeira. Essa caixa funcionava como uma espécie de carteira de trabalho da época. Só com ela o homem podia provar que ele era realmente eunuco, formalmente, e assim ocupar cargos dentro da corte. E é aí que surgem algumas histórias mais curiosas. Corre o boato de que os eunucos rivais roubavam os pênis um dos outros para impedir a ascensão na hierarquia, como se alguém tivesse sua carteira de trabalho roubada e perdesse o direito para o emprego. Se isso acontecia mesmo ou não, os historiadores não têm certeza, mas o fato dessa ideia ter circulado mostra como a vida da cidade proibida era marcada por intrigas, medo e disputas de poder. Ainda assim, para muitos homens pobres, se tornar eunuco era a única chance de escapar da miséria. E alguns chegaram até a se tornar muito poderosos, como o famoso Zheng He, que comandou as maiores expedições marítimas da história da China. A imperatriz Cixi, que estava no poder na época, que a gente já contou para vocês, ela foi a responsável por matar essa concubina e jogar ela dentro desse fosso que está aqui. Tem gente que diz que até hoje você consegue ouvir gritos aqui pela cidade proibida e que essa área aqui é completamente assombrada durante a noite. A verdade é que ela foi morta e os motivos podem ser inúmeros. Mas a inveja é um dos fortes fatores que acreditam ter levado Cixi a cometer esse assassinato dentro da cidade proibida. A concubina Zhen, ela era não só queridinha do imperador, como ela também tinha ideias revolucionárias de reformas que iam muito de encontro com o que o imperador falava que ele queria fazer também. E Cixi já era um pouco mais conservadora, ela não concordava com tudo que o imperador queria fazer. Tem gente que acredita que ela foi morta por conta de uma guerra que estava acontecendo aqui e por questões políticas ela acabou tendo que eliminar essa concubina da jogada. Mas eu pessoalmente acho que o que ela fez foi muito mais do que isso. Ela protegeu seus ideais políticos e pessoais de se manter ainda no comando e conseguindo manipular o imperador para fazer aquilo que era do interesse dela, que claramente não era fazer uma reforma por aqui. A fossa realmente do poço está completamente lacrada aqui, esse quadrado aqui ele está cobrindo a abertura aqui do poço, mas ele está aqui até hoje. Inclusive, pelo que a gente estava lendo, parece que tem gente que vem aqui e faz até reverências aqui, fica se curvando de frente pro poço, porque eles entendem que essa concubina foi uma mulher injustiçada e que foi morta de forma completamente indevida. Então as pessoas veem ela hoje como uma pessoa, uma mulher que foi injustiçada aqui, morta de uma forma completamente cruel, né? Mas e aí, conta pra gente, você já tinha ouvido falar da cidade proibida aqui da China? Já sabia dessas curiosidades? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que a gente se vê na próxima. Tchau!